Vamos falar de coisa de colecionador, das antigas. Vou falar aqui de 1966, um ano meio cabalístico, né? Quem viveu essa época, ou mesmo quem viveu depois, sabe que 66 é um ano, como a década toda, né? É um ano de sabe, as ideias estavam fervilhando no mundo da criatividade, dos comics americanos, dos mangás, estava sendo praticamente tudo criado. É lógico que os comics americanos, a gente sabe que eles surgem lá nos anos 20, evoluem nos anos 30, até o marco do Super-Homem em 1938, mas vocês sabem muito bem que existe um intervalo histórico aí dos anos 50 em que a censura nos Estados Unidos foi muito feroz, foi uma ditadura, foi uma coisa assim de censura muito poderosa e inibiu os quadrinhos americanos. Praticamente o que vem a surgir nos anos 60, mesma época dos mangás aqui, é a recriação do universo de quadrinhos. Em chamada era de prata, né? A chamada era de prata. Eu não sei nem se eu concordo com essa coisa de era de ouro, a mais antiga, depois era de prata, depois era de bronze, e me parece uma certa desvalorização dos quadrinhos. E é exatamente o oposto, né? A era de ouro era a era dos anos 30, dos anos 40, é uma era muito inocente, que os quadrinhos têm seu valor histórico, seu valor de origem, mas eles crescem muito nos anos 60, na chamada Era de Prata, e mais ainda na Era de Bronze, que já vai para os anos 80. Muito bem. Nos mangás, os anos 60, a coisa fervilhava. Foi quando surgiu tudo, né? Existem registros de mangás, lógico, anteriores aos anos 60, mas os anos 60 foi a época que surgiram os animes, né? E um dos primeiros animes do nosso querido Shotaro Ishinomori foi o Cyborg 009. Quem teve o privilégio de ver o Cyborg 009 lá nos anos 60, com certeza guarda uma recordação muito forte de um anime que era muito dramático, era muito sério, apesar do traço ser praticamente cômico, praticamente muito divertido, né, muito caricato, as histórias não eram. As histórias abordavam temas de um país que tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial, onde ele saiu muito destruído, né? A Alemanha saiu muito destruída, mas o Japão saiu ainda mais destruído por não vamos entrar na discussão política aqui, mas uma teimosia absurda do imperador japonês que achou que ia ganhar aquela guerra na marra. Sofreu 2 bombas nucleares, deixou muitas famílias destruídas, muitos órfãos. É muito tradicional, é muito emblemático você ver como os animes dos anos 60 e os live action, se você for buscar o National Kid, por exemplo, a quantidade de crianças órfãs era assustadora. As pessoas adotavam crianças órfãs para elas não morrerem de fome. A situação do Japão realmente foi muito dramática, muito drástica. O povo certamente não merecia aquilo, mas havia uma tendência de que um único japonês matasse centenas de ocidentais, de americanos principalmente. Deixando de lado a política, nós vamos abordar aqui o Cyborg 009. É um anime, e aqui o nosso mangá, que foi precursor de quase tudo que veio depois. Se você for pensar bem, o Cyborg 009 criou o que os X-Men depois ficaram famosos por fazer. Não a primeira formação dos X-Men, não. A primeira formação dos X-Men é totalmente americana. São 5 mutantes americanos, não é mesmo? Quando surge a segunda formação, em 75, né, criada pelo Chris Claremont e pelo John Byrne, basicamente, né? John Byrne é que deu o gás na coisa, né?
havia aquela questão das nacionalidades, né? Cada um tinha uma nacionalidade. Isso em 75. Em 1966, 10 anos antes, 9, 10 anos antes, o Ciborgue 009 já fazia isso. Já tinha um ciborgue, eram 9 ciborgues, um ciborgue de cada nacionalidade. E o Ciborgue 009 atravessou todas as gerações depois, todas. É lógico que o mangá que eu estou trazendo aqui, da série Vintage, da Tokyo Pop, que é uma editora americana que fez um trabalho assim espetacular, recuperando, resgatando esses primeiros mangás dos anos 60, o Ciborgue 009 é anterior a tudo isso, né? Então, aqui nós temos a edição da Tokyo Pop. Eu faço questão de destacar a editora, porque fez um trabalho editorialmente fantástico, reproduzindo o mais fielmente possível, com uma qualidade bastante boa. Podia ser papel couché? Podia ser papel couché, mas encareceria demais a coleção. Ela na época custava, nos Estados Unidos, isso aqui é início dos anos 2000, ela custava $10, tá? É um valor bem aceitável para o mercado americano. No mercado brasileiro, $10 custaria R$50 uma edição dessa aqui. Para o mercado nacional é mais complicado, eu entendo isso. Mas o trabalho da Tokyo Pop é sensacional, resgatando o mangá original que deu origem ao anime dos anos 60, de 1966. As histórias não são as mesmas, não são. Aqui segue um rumo um pouco diferente do anime. Quem viu o anime nos anos 60 era muito dramático, tinha uma trilha sonora muito bacana, usando muitos clássicos, tinha uma música de abertura muito marcante, uma música de encerramento talvez ainda mais marcante. O Ciborgue 009 marcou época e ele continua influenciando. Shotaro Shinomori criou diversos mangás extraordinários, mas o primeiro foi o Ciborgue 009, tá? Então eu faço questão de mostrar. Aqui está a coleção completinha, tá? São 10 volumes que a Tokyo Pop relançou. Aqui estão os 10 volumes, com imagens aqui do Ciborgue 009, propriamente dito, o Joe Shimamura. O Joe Shimamura, vocês observam que a lombada tem uma diferença. É porque não foi planejada a coleção para ser lançada toda. Eles lançaram os 5 primeiros volumes, viram que o mercado gostou, aceitou e trouxeram os outros 5, completando a série escrita e desenhada pelo Shotaro Ishinomori, tá? Os 9 ciborgues cada um deles tem uma característica, né? Olha a semelhança, repara bem, X-Men e tantos outros grupos, né? Jovens Titãs, Novos Titãs, como quiserem chamar, e outros grupos, né, de super-herói que depois ficaram muito famosos, né? Mas em 66 só existia aqui no Ocidente a Liga da Justiça e os Vingadores, que estavam assim, muito embrionários ainda, no iníciozinho dos anos 60 e tal. A história se passa no pós-guerra japonês, logicamente, mas num futuro meio estranho, um futuro meio distópico, né? Onde as pessoas, os seres humanos, quando sofriam acidentes, eram raptados pelo chamado Black Ghost, uma empresa, né? Um grupo terrorista que transformavam essas pessoas em ciborgues. Olha só quanta coisa veio depois disso, né? O Homem de 6 milhões de dólares, do final dos anos 70, já era um ciborgue. Em 66 já havia o Ciborgue 009. E eles pertenciam basicamente a 2 gerações, né? A primeira geração, que vai até, se eu não me engano, o Ciborgue 005 ou 004, é o 004, se eu não me engano, agora a memória vai falhar,
que eram considerados a primeira geração, que era basicamente o 001, que era um bebê, que era filho de um dos engenheiros do Black Ghost, que transformou o próprio filho num ciborgue muito poderoso, um ciborgue que tinha poderes mentais, de telecinésia, de telepatia e de teletransporte. Depois ele descobre que ele também teletransporta. O ciborgue 002, o que vem a seguir, que é o jato, que é o que voa, né? Depois, a ciborgue 003 tinha que ter uma moça, né, que era clássico nesses grupos, que é uma telepata poderosíssima, capaz de ler ondas de rádio, de ouvir vários tipos de frequências de áudio. O ouvido dela é mega poderoso. Depois o ciborgue 004, vou ver se eu consigo achar alguma imagem aqui, que era uma artilharia ambulante. O cara atirava armas, atirava balas dos dedos, atirava do cotovelo e do joelho, quando era o mais poderoso de todos, né? Infelizmente aqui vai ser um pouco difícil de eu localizar os personagens, mas eu vou tentar. E depois vem o 005, que eu acho que já faz parte da segunda geração, que é o ciborgue forte, né? O índio. Ah, outra coisa, vamos falar aqui, né? O 001 era um ciborgue, agora me falhou. O 002 é um ciborgue americano, ele é um cidadão americano. A 003 ele é francesa, o 004 é alemão, o 005 é um nativo americano, é um índio. O 006 é um chinês que lança chamas pela boca. O 007 é o transmorfo, é o que muda de forma. Olha quantos personagens existem transmorfos hoje em dia, né? E ele era transmorfo, o 007. O 008 era um africano com capacidade de nadar em qualquer profundidade. Aqui tem um panoramazinho que mostra aqui, ó, o forte, que é o 005, o voador, que é o 002, o americano, o índio, né? Aqueles procurando algum aqui caverna. As ilustrações são espetaculares, exatamente iguais às de 66, tá? E terminando o 009, que é o velocista, né? Era o mais completo deles, era o mais sofisticado, o 009, o Joe Shimamura, tá? É uma série espetacular que eu ainda tenho uma esperança que alguma editora brasileira, a JBC, a Panini, que tem feito um trabalho bastante legal, lancem uma série vintage e tragam o Ciborgue 009 para gente, com seus 10 volumes, de preferência com seus 10 volumes, tá? É muito bom, é muito legal, não está envelhecido, está muito próximo do que é atual, não é uma coisa, mas isso aqui já tem uma história que já não é, não é verdade, a história é bem legal, merece ser relida várias vezes, eu considero um dos 10 melhores mangás de todos os tempos, junto com Ghost in the Shell, com o Evangelion, com o Cowboy Bebop, com Gantz, que são excepcionais, muito bons mesmo, tá? Eu dei aqui um panoramazinho dessa coleção raríssima, muito difícil de conseguir no Brasil, até porque a edição nacional nunca existiu, nunca saiu o Ciborgue 009 em português, e é sensacional, deixa no chinelo fácil a grande maioria dos mangás que saem hoje em dia, né? Que tem uma temática que frequentemente não é ação, aventura, ficção científica. Esse aqui é ação, aventura, ficção científica, tem um pouquinho de romance, tem muito de comédia, tem tudo que a gente gosta. Isso aqui é uma sessão maravilha. Tomara que em breve uma dessas editoras aí, novas ou antigas, como a Panini e a JBC, lancem uma coleção vintage do nível da Tokyo Pop para
Cyborg 009. É um mangá que merece uma edição top. Como sempre eu peço a vocês, se inscreve no canal, deixa seu like para eu continuar mostrando essas raridades aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já a todo mundo que está seguindo o canal aí. Coisa de colecionador, isso aqui é coisa de colecionador. Valeu, gente, obrigado.